Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Histórias de Superação comigo, Tenente Bahia. Já se inscreve no canal, compartilha, comenta, é muito importante pra gente. Hoje eu tô com o Matheus e com a Jéssica, um casal que tem uma história linda de superação. Eles vão contar um pouquinho da vida deles, espero que vocês gostem. Tudo bem? Obrigado, Matheus. Obrigado, Jéssica, pela oportunidade de ter aceitado estarem aqui hoje, aceitado o meu convite. Bom, a história de vocês é uma história muito impactante, uma história de superação. Eu tenho certeza que vocês vão tocar outros corações e, de repente, pessoas que passaram pelo que semelhantemente o que vocês passaram ou estão passando por um momento difícil, de luto, de perda. Então a gente vai focar muito na superação, né? Sim. Porque Deus entregou uma nova família para vocês, vocês sabem disso, né? Bom, queria bater um papo aqui com vocês. Matheus, como é que você conheceu a Jéssica? Quanto tempo vocês estão juntos? A Jéssica, eu conheci ela hoje, vão fazer 4 anos e meio, né? A forma que eu conheci ela foi uma forma bem engraçada, né? Eu trabalhava numa empresa. Vocês são da onde? Nós somos de Santa Isabel, São Paulo, né? Próximo a Guarulhos. E ela também mora na mesma cidade, porém morava em um bairro diferente do meu. E todos os dias eu sempre fazia a minha corrida ali, numa avenida bem importante que existe na cidade, onde muita gente ali usa para fazer corrida, para fazer a caminhada, aquela coisa toda. E a gente acabou se encontrando ali, né? A gente se deu aquele olhar, assim, a gente acabou se conhecendo. Acabei chamando ela pelo Instagram pra gente conversar. E assim nós fomos se conhecendo. Mas como é que você descobriu o Instagram dela? Fui pesquisando. Na verdade, ela mora na rua debaixo da minha irmã. Então ali sempre tinha bastante pessoas conhecidas ali e a gente acabou se conhecendo. Apesar de ser uma cidade pequena onde a gente mora, então não que todo mundo conheça todo mundo, mas é bem fácil a associação ali entre as pessoas. E quanto tempo vocês estão juntos? Nós estamos juntos faz 4 anos e meio, juntos, e quarta-feira que vem agora a gente faz 3 anos de casado. Você tem quantos anos? 27 anos. E a Jéssica? 32. 32. E aí, Jéssica, como é que foi? Paixão à primeira vista? Na verdade, ele já me mandava umas mensaginhas, né, no Instagram, mas eu meio que recusava. E aí foi quando eu vi ele mesmo correndo, eu tava com a minha amiga caminhando. Aí eu falei, amiga, olha lá, é um menino que manda mensagem. Aí na hora que ele passou, eu baixei a cabeça, assim, ele deu uma piscadinha, mas eu não olhei, né? Diz ele que deu uma piscadinha. Mas aí foi daí que a gente começou a se comunicar, e uma semana a gente deu o primeiro encontro, e aí a gente nunca mais se largou. Vocês são casados? Sim, somos casados. Bom, infelizmente a pandemia adiou, né, o casamento de vocês. Como é que foi? O que aconteceu? Vocês já estavam nos preparativos, já tinha data marcada, aí veio a pandemia, foi isso? Na verdade, a gente tinha preparado tudo, nós tínhamos pago quase quase tudo aquilo que a gente tinha preparado. Foi um sonho. Na verdade, a gente sempre teve esse interesse mútuo de ter uma objetividade de família, de ter uma família, de ter filhos. E quando a gente se conheceu, o primeiro ponto foi estabelecer um casamento. Uma data. Isso, Uma data. A gente estabeleceu a data e infelizmente chegou a pandemia. Tudo aquilo que a gente tinha pago até o momento, nós infelizmente perdemos tudo. Buffet, vestido que ela escolheu, tudo. O sítio que a gente ia fazer. Não devolveram nada? Não, a gente não conseguiu receber quase nada. Se recebeu foi coisa de 5%, 10%, foi um valor muito pequeno do que a gente tinha Casamento pago. é um investimento, né? Sim. E aí a gente resolveu fazer só no civil mesmo, que é onde nós permanecemos até hoje. E o sonho ainda existe, né? Da gente conseguir casar no religioso. Fazer né? a festa. Fazer a festa. Vocês não fizeram, então? Não. Nós não fizemos ainda. E, então você falou aí que você sempre quis ter filhos, né? Era sua vontade também, Jéssica, de ter filhos? Sim. E eu sempre falava, quando eu conheci ele, eu falei, eu quero ter 2 filhos só, hein? Aí ele falou assim, não, tá ótimo, 2 filhos. Já pensava qual sexo que queria e tal? Na minha cabeça sempre era um menino e uma menina. Um casalzinho. Sim. E como eu sou gêmea, né? Aí eu falei assim, será que possa acontecer? Mas veio separado, né? Mas veio um menino e uma menina. E logo depois, então, que vocês se casaram, já
prepararam assim a gravidez? Quando veio a notícia da gravidez do Bernardo, vocês estavam preparados? Como é que foi? A gente estava preparado, mas assim, a gente não esperava o momento, né? Aconteceu tudo, na verdade, na lua de mel. Perdão. Aconteceu na lua de mel. E... Rápido, hein? Foi rápido. E aí ela engravidou. E de imediato a gente fica um pouco surpreso, né? Fica um pouco... Por ser pai primeira vez, a gente tem aquele sentimento, mas foi algo muito bom para nós. E alegrou muito as nossas vidas. Mas não estava preparado, então. Preparado assim exatamente não, mas a gente tinha a objetividade de criar uma família, de ter uma família. E Jéssica, como é que foi para você assim a notícia da gravidez? Eu fiquei emocionada, né? E aí eu fiz até uma surpresinha pra ele, né? Ele ficou até assustado, assim. Ele não teve reação quando mostrei pra ele. Eu falei, nossa, não ficou feliz? Ele falou, fiquei. Mas ele ficou bem assustado, assim. Mas foi emocionante pra todo mundo, pra minha família. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu já sentia que era um menino. Já sentia dentro de mim que era um menino. Você já sabia? Já sentia. A sua irmã gêmea também tem filhos? É um menino, um homem. A sua irmã? Eu tenho um irmão gêmeo. Você tem um irmão, desculpa. Não, achei que era... Você falou, achei que era uma mulher. Não. É um menino? Ele já tem filhos? Tem 2 meninas. Que legal, que 2 beleza. meninas. Então você já tinha esse sentimento que era um menino, né? Sim. Mas quando descobriu, como é que foi assim, a descoberta de um menino? Foi emocionante, que até então a gente fez na casa do meu irmão só um jantar mesmo, só a minha mãe, a mãe dele e o meu irmão. E na hora de soltar, assim, que a gente segurou assim a fumacinha, eu falei assim, amor, vai ser um menino. Ele, não, vai ser uma menina, porque o sonho dele era ter uma menina. O sonho dele falava assim, não, eu já tô jejuando, tô orando, eu sei que vai ser uma menina. Eu falei, jejuou pouco. E aí, quando a gente descobriu que era um menino, veio a felicidade, ele também transbordou. E para você, assim, a notícia do menino, por mais que você quisesse uma menina, como é que você reagiu? Eu reagi da melhor maneira. Filho sempre vai ser um filho, não importa o sexo, né? Mas foi extraordinário a sensação de saber que eu ia ser pai, que eu estava me tornando um pai, que ali todas as coisas que a gente um dia sonhou estavam se tornando realidade. Sim. Então foi algo maravilhoso para nós, até o início ali de algumas coisas acontecerem. Sim. Então, falando dessas coisas que aconteceram, Jéssica, durante a sua gravidez, como é que foi? As complicações que você teve durante a gestação? Olha, no começo ela foi bem tranquila. Quando começou a entrar no 7º mês, eu senti que as minhas pernas ela ficavam muito inchada e meus pés. E aí eu passava num médico particular, né? Porque a gente não tinha convênio, então eu passava no particular e ele sempre falava, bebe bastante água, deve ser o calor. Só que a minha pressão ela sempre alterava, ela subia e descia muito rápido. Então quando eu ia pra lá com 18, aí eu chegava lá, ele via de novo, ela já baixava. Então ela fazia os picos muito alto e rápido. Ele falava, deve ser o calor, bebe bastante água. Tá bom. E aí passou mais uns dias, voltei lá. Ele falou assim, sua perna tá um pouquinho inchada. Passa no... Eu não sei como se fala o médico de veias. Isso, vascular. Isso. Ele falou assim, tenta passar no vascular pra poder te examinar, né? Só que eu já sentia que era alguma coisa além disso. E aí foi nesse mesmo dia eu fui pra casa da irmã dele, ela me olhou e falou assim, Jéssica, suas pernas estão muito inchadas. Não tem condições de você ficar em casa. E olha só, Jéssica, né, não te interrompendo, mas um dado muito importante. Inchaço e picos de pressão alta é um sinal e sintoma de eclâmpsia. Né? Muitos médicos, e aconteceu comigo, né? Muitos médicos eles não percebem isso. Mas para quem está nos escutando, nos assistindo, fica um alerta, tá? Se você conhece uma pessoa que esteja grávida, picos de pressão alta, dor no estômago, inchaço, é um sinal e sintoma, são sinais e sintomas de pressão alta. E daí ela ligou para esse médico e falou assim, ela tá muito inchada, não tem condições dela ficar em casa, né? Aí ele falou assim, leva ela pra Santa Casa e lá eu vou ligar pro médico e pedir pra fazer uns exames nela. Aí eu fui pra lá, fez o exame e o médico que tava de plantão viu que tinha alguma coisa errada e ligou pro médico.
explicou pra ele. Aí ele pediu pra me internar. Quantas semanas você já tava? Eu já tava com 29 já. 29, foi tipo em coisa de 3 dias que teve que tirar ele. Aí eu fiquei internada e eu passei a noite lá, sem ninguém medicar, ver a pressão, nem nada. E aí veio um médico e falou assim pra mim, de manhã, falou assim, ó, eu vou liberar você pra você ir pra outro hospital, porque se você ganha o bebê aqui, a gente vai fazer de tudo pra salvar a sua vida. A do seu bebê não, porque a gente não tem estrutura. Só que ele não me explicou o que eu tinha. Aí foi quando a minha mãe assinou lá um termo e me levou pra Guarulhos. E lá foi pra um hospital também que é SUS, né? Que é maternidade. Cheguei lá, eu já não tava conseguindo andar direito. Quando eu cheguei lá, que a enfermeira me atendeu, ela falou assim, coloca ela direto no soro e leva ela pra cima. E aí eu já não lembro muita coisa, porque eu só lembro depois que a minha mãe me contou, que a enfermeira foi falar com ela, falou assim, mãe, como é que você deixa a sua filha chegar nesse estado? A sua filha tá a ponto de ter uma convulsão e morrer, ela e o bebê. E minha mãe ficou sem saber o que falar. Ela falou assim, ela tava passando no médico particular. Como que a gente vai duvidar do que o médico tá falando, né? Então, quando eu cheguei lá, já tava vendo estrela, já tava ficando tudo apagado. E me levaram uma medicação que é pra eu não convulsionar. Eu tive que ficar com ela por 24 horas nessa medicação. Não sei o nome da medicação, mas eu fiquei lá por 24 horas. Não lembro muita coisa, porque eu acordava e dormia, acordava e eu apagava. E no outro dia de manhã, o médico veio até mim e falou assim, a gente vai fazer ultrassom e vamos ver como que tá seu bebê aí dentro. Aí elas tiveram que me levar na cadeira de roda, porque eu não tinha mais o movimento das pernas, eu não tava mais conseguindo andar. Quando fizeram o ultrassom, a médica falou, vamos ter que tirar. Aí eu subi, fiquei desesperada, tentando ligar pra ele, pra minha mãe, e ninguém conseguia ligar pra eles. E o médico falou assim, ó, eu vou te dar 20 minutos. Se você não conseguir falar com ninguém, a gente vai ter que ir pra sala de cirurgia, sem o seu marido. E aí não deu tempo dele chegar, a gente foi pra sala de cirurgia. E foi uma prima minha, que mora lá em Guarulhos, que me acompanhou nessa sala. E aí tirou, só vi ele bem pequenininho assim. Ele só deu um chorinho e aí já colocaram as coisas nele e levaram ele lá pra cima. Aí eu voltei de novo, aí eu fui pra UTI e fiquei mais 24 horas com a medicação na minha veia. Você teve eclâmpsia? Eu tive eclâmpsia. Fora o aumento da pressão alta, o inchaço, o que mais você sentiu antes de ser internada? Eu sentia dor no estômago. Dor no estômago. A dor de cabeça era uma dor de cabeça fraca. Dor não na é... nuca, você sentiu? Isso, mas era uma dor fraca, porque eu sempre fui sentir dor de cabeça porque eu não me alimentava direito antes da gravidez. Entendi. Então, pra mim, dor de cabeça era normal. Então, quando eu sentia essas dores, pra mim tava sendo normal, mas o inchaço e a dor no estômago não eram normal. Bom, e aí ocorreu o nascimento do Bernardo, ele nasceu prematuro, Sim. com quantos quilos? Com 750 gramas e 31 centímetros. Prematuro extremo. Isso, extremo. Prematuro extremo. E você, quando tomou a consciência que ele era tão pequenininho, o que você sentiu? Eu fiquei internada na UTI por 7 dias, porque minha pressão não abaixava. Eles davam coquetel de medicação e minha pressão não abaixava. Foi quando eu tive um sonho surreal com Deus, que no outro dia minha pressão baixou. E aí foi a primeira vez que eu consegui ver ele. E ele era muito pequenininho. Eu lembro que quando eu vi ele, eu passei mal. Não imaginava. Eu nunca tinha visto um bebê prematuro. Então, pra mim foi difícil. Eu lembro que eu passei mal. Aí voltei pro quarto. E aí eu demorei uns dias pra poder retornar pra ver ele. Então, aí o Matheus via ele com mais frequência até eu me recuperar. E os médicos falavam mais com ele, né? Sobre o caso do Bernardo. Certo. E você, Matheus, assim, vendo toda essa turbulência, como é que você reagiu? Qual foi sua atitude ali de correr pro hospital, de ver o Bernardo? Como é que foi? Na época eu trabalhava numa multinacional e eu trabalhava no horário matutino, que era das 6 às 14. E pra mim era muito difícil. Foi muito difícil porque o foco você não consegue ter no trabalho, no caso. A cabeça tá fora, você tá ali fisicamente, mas a sua mente tá em outro lugar. E eu lembro que quando isso aconteceu, me ligaram, né? E aí o meu sogro foi me buscar no trabalho e a gente foi direto pro hospital lá em Guarulhos, que da nossa cidade até Guarulhos dá coisa de 30 minutos, 35 minutos. Isso com o trânsito livre. No dia tava um trânsito imenso. E pra mim, eu acho que uma das coisas mais tristes também foi que eu não consegui ver meu filho nascer. Eu sempre falava pra Jéssica que eu queria estar nesse ambiente, eu queria estar ali na sala de parto, ver meu filho nascer.
ser o primeiro junto dos médicos a ver meu filho nascer. E infelizmente eu não pude ter esse prazer na minha vida de ver o Bernardo nascer, né? E até a prima dela, depois que eu cheguei no hospital, ela pediu desculpas pra mim, porque por ela ter entrado no meu lugar, e eu falei que foi necessário, porque como o médico havia dito, se passasse mais alguns minutos era perigoso os dois falecerem. Sim. E constantemente foi uma turbulência pra mim, o restante dos dias, dos meses ali, porque assim que ele nasceu, eu cheguei, acho que 1 hora depois, mais ou menos, no hospital, e aí já era o horário de visita dos pais. Parece que foi tudo premeditado por Deus, porque a visita dos pais, se eu não me engano, é das 4 às 5, e eu cheguei lá por volta de 15 para as 4, nessa faixa etária, e até preparar o corpinho dele e levar lá pra cima, foi onde eu consegui ter a visita dele a primeira vez. Sim. E pra mim foi algo extraordinário. E depois, assim, que ele nasceu, quanto tempo ele ficou internado, o que aconteceu com o Bernardo? Ele ficou 5 meses internado. Ele ficou entubado uns 3 meses. Aí ele ficou no CPAP, depois ele ficou no catéter. Até então, uma semana antes dele ganhar alta, ele ficava com o arzinho perto dele ainda. Aí ele ganhou alta depois de 5 meses. Depois de 5 meses. 5 meses. Como é que foi? Em casa, em receber ele, né? Agora não tinha mais médicos e enfermeiras, né? E como é que foi pra você, assim, Matheus? A paternidade ali, a rotina nova com o Bernardo em casa? Foi algo extraordinário pra nós, porém o medo ainda era gigante, né? Ele era prematuro, Por conta né? de ser muito pequeno, tamanho de uma régua, vamos colocar assim, uma régua de escola, muito pequeno, 30 centímetros. E por ele ter tido essa questão de respiratório, então a gente sempre ficava com receio. Acordava de madrugada, via se ele estava respirando, colocava a mãozinha na barriga, ficava olhando para ver se estava mexendo, né? Mas a rotina foi extraordinária, dar banho com ele. Sim. Tenho foto até hoje dele no meu Instagram. Sim. O primeiro banho dele, muito magrinho, você via todos os ossos, assustado, não sabia o que era, sabe? Sim. E a gente curtindo um máximo. E, infelizmente, aconteceu uma tragédia, né? Quantos meses o Bernardo tinha e o que aconteceu? Ele faleceu com 7 meses, para completar 7 meses. Num dia ele estava com uma tossezinha, né? E eu já fiquei preocupada, e como ele já tinha entrado numa empresa, então a gente estava com um convênio. E aí a gente levou ele no convênio. E eu falei com o médico, né, que ele era um bebê prematuro, que ele estava tossindo, né, durante o dia. E como é que era a tosse? Era uma tosse meio seca, que ele tossia. Sim. E ele puxava o ar quando ele tossia, né? Mas eu ficava sempre de olho na costelinha, né? Então tava tudo bem a costelinha dele. E aí ele tava sem mamar, porque ele tomava fórmula, né? Como ficou 5 meses. E ele recusava o leite. Então ele ficou o dia inteiro sem tomar o leite. E quando ele chegou do serviço, a gente correu pro hospital. E lá o médico olhou ele, né? Só examinou escutando, né? Falou assim, mãe, ele não tem nada. Falei, mas e a tosse, né? Que eu tô vendo? E o narizinho dele também escorria. Eu falei assim, o narizinho escorrendo, né? Esse catarro. Ele falou assim, é coisa da sua cabeça, mãe. Ele não tem nada. Desse jeito? Desse jeito. Eu falei assim, mas não tem nenhuma medicação que eu possa passar pra ele pra ajudar? Ele falou assim, se quiser eu passo. Mas eu não recomendo dar nada pra ele. Eu falei assim, mas ele não tá mamando. Ele falou assim, quantos dias que ele não tá mamando? Eu falei, hoje? Ele falou assim, então, é só hoje. Se ele ficar 2, 3 dias, aí você volta. Deus. Aí a gente confiou no médico, né? Aí voltou pra casa. Eu voltei pra casa. Aí na mesma noite, na madrugada, ele tentou mamar. Ele chorava, ele tentou mamar e ele vomitou. Ele não gorfou, ele vomitou mesmo. Aí logo de manhãzinha, como eu moro num bairro, lá sempre tem os postinhos, né? BS. Eu levei ele até lá. E na recepção ele teve um desmaio no meu colo. E aí o médico correu pra dentro da sala, examinou, falou assim, mãe, eu tô escutando um chiadinho no pulmão dele. Corre pro hospital, volta lá de novo, porque ele é um bebê prematuro, né? Aí, como meu marido tava trabalhando e ele tava com o ônibus da empresa, então aí meus tios me levaram até lá. Ele tava com bronquiolite? Não. Até então, ninguém falou que seria Tinha isso. nada. Quando eu cheguei lá, já era um outro médico, viu a saturação tava boa, e fez um raio-x. Quando fez o raio-x, ele falou assim que os 2 pulmãozinhos estavam manchados, e que seria uma pneumonia leve. Aí ele falou assim, como ele é um bebê prematuro, eu prefiro que ele trata isso internado. Só que vocês vão lá para Guarulhos, porque aqui a gente não interna. Eu vou fazer uma carta
para vocês chegarem lá, apresentar essa carta e falar que ele precisa ficar na observação até, se caso não tiver leito. E foi o que a gente fez, fomos para casa, fizemos uma malinha dele, a minha malinha, e fomos pro hospital. Tava muito, muito, muito cheio lá. A gente conversou com uma moça de lá, mostrou a carta para ela, ela pegou a carta, falou assim, eu entendo, mas vocês precisam passar por todo o procedimento aqui e é o médico daqui que vai decidir. Isso é um hospital particular. Isso, em um convênio. E aí a gente falou, tá bom, chegamos lá, era umas 7h30, 8 horas. A gente foi ser atendido na sala do médico, 11 horas da noite. Chegamos lá, ele falou assim, vou pedir exame de sangue, tomografia, raio-x, tudo bonitinho. Fez e ficou pronto, era 2 horas da manhã. Ficou pronto, aí ele chamou a gente, ele falou assim, realmente os 2 pulmões dele tá comprometido. Vamos ter que internar ele mesmo, mas eu vou só ali em cima conversar com a pediatra pra ver o que ela pode fazer, aonde vai colocar ele. Falei, tá bom. Ele subiu, ficou uns 10 minutos lá e depois desceu. Ele falou assim, vão organizar tudo direitinho, a cama pra ele, onde vocês vão ficar, vocês esperam na recepção. E nisso a gente ficou, o Matheus ia lá e falava, e aí, o que tá acontecendo? Cada hora era uma desculpa. A pediatra já vai descer, estão arrumando o quarto, estão arrumando a papelada, cada hora era uma coisa. Foi quando ele simplesmente estava no colo do Matheus, chorando, o Matheus falou assim, amor, pega ele no colo, que ele tá chorando muito. Aí eu peguei, quando eu peguei ele no colo, ele deu o último suspiro, ele fez, e desmaiou. E aí foi quando a gente começou a gritar, todo mundo, aí todo mundo pegou ele, rasgou as roupas, já começou a fazer a massagem, já começou a entubar. E aí desceu a pediatra, a gente entrou dentro da sala, viu tudo. A pediatra me chamou e falou assim, mãezinha, o que tá acontecendo? Eu falei assim, como que tá acontecendo? Um médico disse que subiu lá em cima pra falar com a senhora. Eu falei assim, não tô sabendo de nada, o que tá acontecendo com ele? Aí eu expliquei tudo certinho. Aí ele falou assim, a gente vai fazer de tudo pra salvar ele, pode ficar em paz e tal. E nisso a gente ficou esperando lá de fora, ficou um tempo lá dentro. E depois a gente foi pro lado de fora. Ele ficou vendo tudo. E foi uma bagunça, foi desesperador. Eu ligando pra todo mundo orar pela vida do Bernardo, porque quando entuba de novo, na hora eu abracei o Matheus, falei, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor pode levar, porque eu não quero meu filho passando por tudo isso de novo. E aí foi quando eles falaram, vamos descansar um pouco. A gente tava sem dormir por 2 noites, né? A gente foi descansar no carro. Coisa de 1 horinha só, a gente já despertou, entrou. Quando a gente entrou, tem uma catraca e o segurança não tava deixando a gente entrar. Falei, moço, o meu filho é um bebê, eu preciso estar lá dentro, pelo menos eu. Ele falou assim, eu tenho ordens para não deixar vocês passarem, estão em procedimento com ele. Falei, Matheus, vai lá fora e chama a polícia. Aí na hora que o Matheus saiu, veio o coordenador do hospital, né, amor? Ele veio, chamou a gente dentro de uma sala e pediu pra gente explicar o que tinha acontecido. Isso eu falei desde quando lá de Arujá. Aí ele pediu desculpas, né? Ele falou assim, desculpa pelo acontecido, né? A gente vai tentar fazer tudo pra salvar o filho de vocês. Vocês podem ficar à vontade, vocês têm livre acesso aqui. E qualquer notícia a gente volta a falar com vocês. Só que até então tinha uma porta que era uma porta de vidro e dava pra ver onde ele tava, né? E aí, só que eles fecharam com a cortina. Então a gente não conseguiu ver mais nada. Não sabia mais o que estava acontecendo. Foi quando a gente sentou na recepção. Eu só sei que eu senti um alívio, uma paz dentro de mim. E o Espírito Santo falou pra mim, eu levei o seu filho. E na hora eu falei pro Matheus, amor, ele morreu, ele faleceu. E na hora ele começou a chorar, chorar, chorar. E eu fiquei assim em paz com o meu coração. Depois de 5 minutos veio os médicos, veio enfermeiros, veio acho que umas 5 pessoas, levou a gente pra dentro da sala e comunicou o que tinha acontecido, que tentaram fazer de tudo pra salvar a vida dele, mas que não tinha conseguido. E aí a gente perguntou o que levou ele à morte, eles falaram que foi H1N1. Nossa, uma gripe? Sim. Algo... Bom, nitidamente a gente vê erro médico, negligência, mas eu acredito que isso, judicialmente, vocês estão correndo atrás, né? Mas qual que foi um sentimento, assim, Matheus, dessa notícia e simplesmente virar e falar que foi H1N1? Algo a gente não consegue nem explicar em palavras o sentimento, né? Porque foi um descaso, né? Foram horas e horas e horas lá dentro e o sentimento é... Que ano que foi, exatamente? Foi 2021. 2021. Que ele faleceu em 2021. Que mês que era? Foi mês 6.
Junho? Tava finalzinho. frio? Tava friozinho. Foi no dia 25 ele faleceu. Aí no dia 26 ele faria 7 meses. Um mês antes. Assim, eu fico impressionado com a sabedoria. Assim, a sabedoria com a palavra de Deus. De num momento desesperador você ainda ter tranquilidade de aceitar tudo isso. Eu vejo de uma forma muito difícil, né? E você também? Você teve? Como é que foi pra você? Assim? Pra mim foi mais desesperador, acho que pra ela. Porque por tudo que ela já enfrentou na questão da eclâmpsia, a questão de ter carregado ele, eu acho que pra ela foi até mais fácil. Não sei nem como explicar isso, mas pra ela foi até mais fácil do que pra mim. Porque no caso eu chorava, e foi como ela disse, a gente sentia uma paz que descia assim, algo que vinha nos confortando. E de repente o choro, aquilo que era lágrimas que a gente sentia na ponta do tênis pingar, ela foi cessada. Essa lágrima foi cessada e a gente foi tomado por uma paz tão grande. E foi quando ela me falou, ó, Deus levou o Bernardo. E aquilo pra gente foi muito difícil naquele momento. Até um pouco antes da gente retornar pro hospital, que foi a hora que eles nos barraram, a gente tomou um café na recepção do hospital. E ela começou a falar, mas Matheus, e se a promessa de Deus não for o Bernardo? Se for outra criança? Porque era tão incrível que todas as vezes que a gente sonhava com uma criança, era uma menina. Não era um homem. Toda vez que a gente sonhava, né, era sempre uma menina. Eu tava dirigindo e eu olhava assim pra trás na cadeirinha e eu vi uma menina. Ou eu tava com o carro parado e eu vi uma menina. Sempre era uma menina. Mas naquele momento ali foi algo desesperador mesmo. Difícil, né? Meu Deus. E assim, Jéssica, como é que foi depois, né? Viveu o luto, você se revoltou, a gente estava conversando ali, como é que foi a depressão para você? Olha, até então, voltando só um pouquinho no hospital, quando eles falaram, vocês precisam descer lá embaixo para trocar o corpinho, né? Vocês querem que a gente troca, né? Ou vocês trocam? Aí eu falei, não, eu troco. Aí antes a gente entrou na sala, ele tava lá com o corpinho. Falei, moça, eu posso pegar ele no colo? Aí ela falou, pode. Só que ele tava tão pesado, tão gelado, que eu não consegui pegar meu filho no colo pela última vez. Ele tava muito pesado. Aí eu lembro que eu abaixei, assim, no corpinho dele. Aí eu cantei um louvor e falei assim pro meu marido, falei assim, amor, canta comigo, que é um louvor assim, ó. O vale de osso seco, volte a respirar. Então a minha fé naquela hora é que ele pudesse voltar a viver. Mas Deus, ele nos confortou. Eu fui lá embaixo, troquei a roupinha dele, coloquei um macacãozinho de ursinho, né? Porque a gente chamava ele de ursinho, né? Então a gente colocou um ursinho pra ele. Teve um enterro. Então, teve dias que a gente estava em paz, a gente estava consolado, mas o inimigo ele é tão sujo, né? Que ele joga na nossa mente e faz a depressão voltar, né? Então, tinha dias que eu não queria levantar da cama, tinha dias que eu estava bem e ele estava mal. Então, eu ajudava ele. E vice-versa, era assim, todos os dias. A gente se ajudava. Tinha dias que um não estava bom, mas o outro estava. Um não estava bem, o outro sustentava. Isso, nossa, ainda bem que vocês tinham um ao outro, né? Sim. Bom, e foram passando os tempos, e como é que foi, assim, para vocês, principalmente você, Matheus, pensar numa construção de novo, de ter mais um filho, ela engravidar novamente, ter a eclâmpsia, vocês pensavam em seguir depois de ter mais um filho? Como é que foi? Imediatamente, não. Sim, a gente não pensava. Ao longo do tempo? Ao longo do tempo, sim. Ao longo do tempo a gente pensava em ter uma outra. Não podia, né? Ela também era bem difícil para ela engravidar por conta da eclâmpsia. O médico falava pra gente, mas né, que se ela engravidasse, ela ia falecer, que ela não ia poder mais ter filho, que era o único filho dela. E aquilo foi tomando conta da gente. E aquilo foi um medo. Foi tomado um medo pra gente continuar, pra gente recomeçar do zero. Foi muito difícil. Nós ficamos meses e meses assim, existindo, não vivendo. A gente só existia, acordava, o dia era um dia, mas o dia podia estar o céu mais límpido possível, sol brilhando, mas pra gente era um dia nublado, era um dia difícil. Eram dias cinzas, dias extremamente dolorosos pra gente. A gente, pelo menos pra mim,
Eram dias que eu não conseguia nem imaginar o futuro, imaginar como seria daqui para frente, né? Mas Deus foi nos sustentando a cada dia, Deus foi nos relembrando das promessas dele, que a gente ia ter uma família, que a nossa vida seria uma vida de testemunho para mostrar para as pessoas que a superação ela existe, que a gente é possível passar por situações difíceis e adversas, mas a gente conseguir voltar para os caminhos. Amém. Amém. Quanta sabedoria, né? Acho que Deus sustenta a gente nos piores momentos, né? Bom, e a vida foi seguindo, e aí Deus deu um presente, né? Sim. Você engravidou de novo, Sim. mesmo com a recomendação médica Sim. para evitar a gravidez, que você poderia ter a eclâmpsia de novo e poderia até você partir, né? Mas contra tudo e contra todos, você engravidou. E como é que foi então a notícia da gravidez da Bela, que hoje tem 1 aninho? Foi até engraçado, porque o meu médico falou assim, volte a tomar o seu anticoncepcional, né? Porque se caso você quiser engravidar, que seja bem lá pra frente. Só que antes de começar a tomar, eu falei, amor, eu acho que eu vou fazer um teste. Ele, por favor, né? Porque até então, no velório, 2 pessoas me abraçaram e falaram assim que eu estava grávida, que eu estava esperando já uma criança, no velório. Eu tinha falado assim, amor, e agora? Como? A gente vai ter que fazer um outro filhinho bonito. Aí uma moça veio e me abraçou, a Juliana, falou assim, você já está grávida. Eu falei, não tô. Aí veio uma outra moça e falou pra mim, você tá grávida? Eu falei, eu não tô, gente. Aí passou os dias, aí antes de tomar a medicação, falei, amor, eu vou fazer um teste. Fiz um teste em casa, deu negativo. Aí eu falei, não, vou fazer um de sangue. Fiz o de sangue, deu negativo. Isso quanto tempo depois da partida do Bernardo? Uns 3 meses, né? Uns 3 meses. 3 para 4 meses, assim. E aí a gente tava na casa do meu irmão, a minha cunhada também tava suspeitando que estava grávida. Aí o marido dela foi comprar um teste, né, o meu irmão, e eu falei, amor, compra outro também. Ele, amor, vai gastar de novo com isso. Eu falei, agora compra mais top. E aí eu falei assim, nossa, quando ele chegar, eu posso fazer uma pegadinha, né? Pegar uma caneta e riscar, né? Pra fingir que eu tô grávida. Só que não foi preciso. Quando eu fui no banheiro, eu estava grávida. Então ele não acreditou. Falei, gente, pode pegar, pode passar o dedo aí, que eu não tô mentindo. Caneta. Eu fiquei em choque. Em choque? Em choque. Tipo, de medo, por tudo que já tinha passado? Com a gravidez Sim, do veio Bernardo? medo, mas eu fiquei em choque, assim, porque eu não esperava, eu não esperava estar grávida. E aí, quando eu contei pra ele, que ele ficou, meu Deus, ele também ficou em choque. E aí a gente confiou em Deus, porque aquele que fala da promessa, ele é fiel pra cumprir, né? Então, a gente confiou em Deus e a gestação foi tudo certinho, né? Passei com outro médico. Teve as mesmas complicações da eclâmpsia? Não, graças a Deus eu não tive, porque esse médico cuidou muito bem de mim. Ele falou assim, ó, a primeira coisa, mãezinha, vão perder peso pra pressão não subir. Aí eu passei na nutricionista, fui muito orientada por ele. Graças a Deus, a minha gravidez, ela foi até os 8 meses, não, até os 9 ela nasceu de... Foi de 9 meses. Ela nasceu de 37 semanas, Confundo. perdão. 37 semanas ela nasceu. Precisei fiz a cirurgia, né? Porque aí o médico falou assim, não vamos deixar prolongar muito, né? Por conta da sua pressão. Porque eu tomava a medicação controlada e aí também tinha dado diabetes gestacional. Mas bem no finalzinho eu precisei tomar insulina. Então eu aplicava insulina em mim, mas pra mim era tranquilo, porque eu queria ver a minha filha saudável, né? Sim. E aí no dia da Bela nascer, ocorreu alguns erros, né, amor? Não os erros assim, mas assim, comigo, eu perdi muito sangue, né? E aí Deus falou com você também? Os médicos te orientou também em alguma coisa, né? Quer falar? Porque eu tava meio desnorteada também. Nessa hora do hospital, o incrível, Flávio, que a Bela nasceu no mesmo hospital que o Bernardo faleceu. Verdade. Esqueci desse Então detalhe. foi algo assim... Que não Todo o tinha onde trajeto, ganhar, né? todo o trajeto que a gente faz ali na Dutra, entre Guarulhos, é o mesmo trajeto que a gente fez durante 5 meses pro Bernardo visitar o Bernardo no hospital. Sim. Que a gente batia todos os dias de Santa Isabel para Guarulhos e sempre era o mesmo trajeto. Até hoje, quando eu passo, pelo menos quando eu passo naquele mesmo trajeto ali, para mim é muito difícil, muito doloroso. Vem na cabeça imagens, enfim. Ela nasceu no mesmo hospital que ele
Não, que ele faleceu. Não, ele nasceu no... Ah, que ele faleceu, É, sim. Nasceu ela nasceu no outro mesmo hospital que ele era faleceu. E ali já começava o medo. Ter que voltar para aquele ambiente. E Deus falava assim que a gente tinha que voltar pro lugar para ele nos curar. Sim. Era necessário voltar nesse lugar de dor para que a gente fosse curado. E levando já pra hora do parto, um pouco antes, a enfermeira me chamou e falou assim, ó, veste a roupa aqui, que você vai assistir o parto. Para mim já era uma alegria, porque eu ia assistir o nascimento dela, para mim foi maravilhoso. E ela me deixou numa sala antes da sala cirúrgica. Ela falou, ó, se troca aí, fica esperando aí uns minutinhos que eu já te venho te chamar. E ali Deus me incomodou muito para mim orar. Deus falava para mim assim, ora, você precisa orar agora. Intercede pela sua esposa, ora pela sua esposa e pela sua filha. E eu comecei a orar, em pensamento, comecei a orar. Ok, ela me chamou, a Bela nasceu linda, saudável, 2,7 kg. 2,9 kg. 900. Foi algo maravilhoso pra gente. Deus já estava fazendo algumas revelações que teria uma menina, né? Já. Foi tudo conforme Deus tinha mostrado nos sonhos anteriores. E aí o médico, no final, a Jéssica estava bem desnorteada. Ela só falava, eu não sabia se eu ficava perto dela ou perto da Bela. E ela falava assim, fica perto dela. E eu fiquei perto dela, e o médico falou assim pra mim, paizão, a sua esposa, ela perdeu muito sangue, cara. E eu percebi que tinha alguma coisa errada. E a saturação caía, e eles começaram a se perguntar de um bisturi. Cadê o bisturi? Será que ficou lá dentro e tal? E eu já comecei a ficar em choque, né? E aí, no final, acharam o bisturi, graças a Deus. Mas eles estancaram, perdeu muito sangue. Ela falou assim, ó... Ela tava presa aqui, né? Tava presa. Subir, ficar assim. Ela teve que subir, forçar ela a sair. E por isso ela perdeu sangue além do normal. E aí ele falou assim, foi por pouco que a sua esposa não faleceu. Foi por pouco. E você teve eclâmpsia de novo. Então, até então, eles só não me falaram. Foi no momento ali. Eu tive depois de 5 dias que ela nasceu. Na verdade, eles me liberaram antes da hora, né? Eu tinha que ficar lá em observação. Exatamente. Aí eu passei mal em casa. E aí você voltou pro hospital e eles diagnosticaram com eclâmpsia? Quando a gente ganhou alta, o médico falou assim, ó, mãezinha, pode tirar a medicação de diabetes e de pressão. Não precisa mais. Eu, tá bom. E aí eu fui pra casa, fiquei na casa da minha mãe lá, que era um sítio. E aí no 5º dia... de madrugada, eu comecei a sentir uma dor muito forte no estômago, muito forte, que eu não conseguia respirar. Eu acordava ele e não conseguia falar, eu dava pra puxar o sangue, era uma dor muito forte no estômago. A minha mãe até achou que seria gases, né, porque quando faz a cirurgia, né, a gente acaba acumulando gases. Eu falei, mãe, não é. E aí a gente tava com convênio, a gente foi em Arujá mesmo, e lá a médica decidiu fazer um exame de sangue. Eu tinha contado pra ela o que tinha acontecido na gravidez passada, ela falou assim, vamos fazer um exame de sangue pra saber. E aí, menos de meia hora, já tava tudo pronto. A enfermeira trouxe a médica. Falou assim, mãezinha, a gente vai ter que te internar na UTI, porque você tá com síndrome de HELP e já tá afetando o seu fígado e os seus rins. Falei, moça, eu amamento, minha filha tem 5 dias. Ela falou assim, você vai ter que tirar ela do peito. E o meu sonho era amamentar, né? Sim. Porque eu não pude amamentar o Bernardo. E aí eu já comecei a chorar, fiquei desesperada. Eu falei, Matheus, eu não vou ficar internada, eu não vou. E ele falou assim, amor, se for preciso, você tem que ficar. E aí a Bela tava lá no carro com a minha mãe, minha mãe trouxe ela, eu consegui amamentar ela um pouco e fui pra UTI. Fiquei lá uns 5 dias também tomando a mesma medicação que eu tomei da gestação do Bernardo. E aí, Matheus, cara, depois de ter vivenciado a perda do Bernardo, aí graças a Deus veio o nascimento da Bela, né, saudável, e hoje com o Aninho, cara, qual que é o maior aprendizado disso tudo? Superação em todos os quesitos, sabe? Algo que eu tava lendo antes de vir pra cá. A prematuridade, ela é algo que ela nos rebaixa num nível extremo, porque a gente não sabe como será o próximo dia, sabe? Como você já vivenciou isso, a gente é aquilo que a gente vê um dia a saturação tá lá em cima, outro dia a saturação tá lá embaixo. Você vai para um hospital ver seu filho por uma incubadora. Você conseguir pegar a sua filha ou seu filho só pelo dedinho, você conseguir só fazer isso. Então, o aprendizado da prematuridade, ele é extraordinário. Mas isso nos ensina que nós devemos ter mais perspectiva da vida, de como é a vida. E o Bernardo nos ensinou isso, sabe? A superação. Porque, voltando só um pouquinho na época que ele estava internado,
Nós, na época de visita, a visita era das 4 às 5. Eu chegava lá às vezes 4h40 da tarde para conseguir ver ele 15 minutinhos e ir embora. Às vezes para fazer uma oração para ele e vir embora. Ou então só encostar a mão nele e vir embora. E isso é algo muito surreal. Porque nos ensina a ser forte. E nós vimos 2 paradas, acho que foram 2, né? 2 ou 3 paradas cardiorrespiratórias dele na nossa frente. Sim. A ponto da gente estar no nosso horário de visita, a única hora que nós temos de visita, começar a apitar as máquinas e os médicos virem todo mundo correndo, expulsar a gente da sala e falar que, vocês têm que sair. E o sentimento? Como é que fica? Porque a gente não sabe como é que vai ser dali. A gente não sabe como é que vai ser, se a gente vai voltar amanhã, se ele vai estar bem. E nos ensina a ser forte, a dar valor mais à vida. A dar valor mais à vida. E para você, Jéssica, qual é o maior ensinamento? Você, principalmente, que gerou 2 vidas, né? Que infelizmente o Bernardo partiu com 7 meses, né? E agora com a Belinha tudo certo, linda, né? Eu vi a fotinho de vocês. Qual que é o maior aprendizado? Olha, o Bernardo, ele veio pra mudar a minha vida. No momento que, antes de conhecer o Matheus, que eu tive a depressão, tentei cometer suicídio, o Bernardo veio pra me mostrar o quão valioso é a nossa vida. Ele lutou tanto pela vida nesses 5 meses que ele me ensinou muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Então, eu sou muito grata por ter tido esse tempo com ele, por ter tido a oportunidade de levar ele embora para casa, mesmo que seja por 1 mês e pouco, por os avós ter conhecido, porque ninguém conhecia ele, só eu e o Matheus. Então, ele veio para me tornar forte, para me fazer forte a cada dia. Então, cada dia que passa fale o quanto você ama seu esposo, sua esposa, o seu filho, seu amigo. A gente não sabe o dia de amanhã. Se eu soubesse que seria o último dia dele, eu teria abraçado, eu teria ficado com ele mais tempo. Mas tudo é um aprendizado e hoje a gente tem essa maturidade que tem, porque o Senhor colocou ele nas nossas vidas para nos tornar forte cada dia. E a Bela, ela veio como um refrigério, né? Depois da tempestade vem o alívio, vem o arco-íris. E ela veio para nos dar o alívio. Você falou que você teve depressão antes do Bernardo. Você sabe me dizer por qual motivo? Olha, os meus pais tiveram um relacionamento muito difícil, né? Onde eu presenciei muita coisa, onde antes do Matheus eu tive um outro relacionamento, onde os dois eram muito imaturos, então eu não posso julgar só outra pessoa, né? Nós dois éramos muito imaturos, então eu vivia, vamos dizer assim, um relacionamento abusivo. Então, quando ele foi embora, quando os meus pais chegaram a se separar, eu fiquei morando sozinha, então eu tive aquele sentimento de solidão, de que ninguém me amava, de que um dia todo mundo ia me deixar, ia me largar. Então era um sentimento que transbordava, que o que eu queria era arrancar o meu coração de dentro de mim para tirar essa dor. Entendo. E engraçado que depois que o Bernardo... Engraçado que eu digo que você teve uma depressão antes do Bernardo e o Bernardo meio que curou você da Sim. depressão, né? E depois que ele partiu, você, digamos assim, não teve uma depressão. Não. Que história, né? Que como a gente faz. Porque antes, hoje você sabe que você é muito forte, né? Antes você não sabia. Sim. E você, Matheus, assim, depois da partida do Bernardo, você teve depressão? Você pensou que não seria forte o suficiente? Você teve que buscar tratamento? O que você buscou? Para mim, no início, foi bem difícil mesmo. Na minha mente, eu não estava com depressão, mas no fundo, alguns sentimentos que eu tinha, alguns pensamentos e até atitudes, eu acho que era de uma pessoa depressiva, pelo menos no início, sabe? Eu ia trabalhar, ou quando eu acordava para trabalhar, me dava um desespero tremendo que eu não queria sair de casa. Na hora que eu sempre saio de casa, todos os dias até hoje, eu sempre dou um beijo nela, dou um beijo na Bela. E só que naquele tempo eu não conseguia, me dava um desespero de saber que eu ia sair e deixar ela em casa. E quando eu chegava no trabalho, a única coisa que martelava na minha cabeça era o falecimento dele. Tudo que tinha acontecido, da forma como que aconteceu, todas as imagens que a gente vivenciou ali martelava na minha mente. E eu não tinha mais perspectiva de vida, de continuar. Para mim foi muito difícil o sentimento de que nada mais valia a pena para mim.
Aí ultimamente também Deus sempre fala com a gente através de sonho. Eu tive um sonho que olha bem, Flávio, que a gente estava num poço muito escuro, e a gente estava todo sujo, todo machucado, e a gente estava escalando esse poço para chegar no topo, obviamente. E quando eu olhava para cima, era obviamente a claridade. E eu ajudava ela a subir um degrau, ela me ajudava a subir outro. E aí eu falava, como que a gente vai conseguir chegar lá em cima? A gente não vai conseguir. E aí de repente veio uma mão assim, eu tenho certeza que é a mão de Deus, nos colocou na nossa frente, a gente subiu nessa mão nos elevou para fora desse buraco, desse poço. E quando eles nos colocou para fora, era um pasto verdejante, pasto lindo, em volta era uma água cristalina, que ali simboliza a presença de Deus, e atrás tinha uma luz muito forte, que essa luz a gente vê que é Jesus. Então era Jesus nos tirando desse poço de escuridão, de medo, e nos trazendo a vida de volta, né? E algo que eu queria dizer, assim, que as nossas cicatrizes, elas não são motivo de vergonha. Muito pelo contrário, ela é um memorial da fé. Porque as nossas cicatrizes, Flávia, elas mostram o quanto a gente sofreu. Elas mostram o quanto que a gente sofreu, né? E jamais ela vai ser um motivo de vergonha para nós. Jamais vai ser um motivo de vergonha para nós. Essa cicatriz do que aconteceu com vocês, né, do Bernardo, você acha que está curado? Vocês conseguem falar em superação? Sim. Creio que sim. E se você pudesse, assim, Jéssica, para quem está nos escutando e nos assistindo, qual o ensinamento que você quer dar para alguém que teve uma perda recente, para alguém que está passando por um problema pessoal, uma depressão? Sim. Qual o recado que você daria? Eu sempre falo já falei isso para o Matheus, né? Que o luto com Deus, ele é difícil, mas o luto sem Deus, ele é pior ainda. Ele é muito difícil. Então, foi só Deus que me curou, Deus que me tornou forte. Então, a gente tem que se apegar à palavra, ao Senhor, à nossa família, a quem realmente nos ama e que está do nosso lado para nos dar força. Que é isso que é o que importa, a nossa família. Se não fosse pela nossa família, pelos nossos amigos que nos ajudaram muito, talvez eu possa dizer que eu não estaria aqui hoje. Mas eu sou rodeada de pessoas que me amam, que me ajudam. Tenho um marido incrível que o Senhor colocou na minha vida. E eu sou muito grata a Deus. Orgulho, parabéns. E você, Matheus, qual o ensinamento que você quer passar para quem está nos assistindo? Trazendo mais sobre isso, sobre o que eu estava falando sobre cicatriz, né? A cicatriz, ela fere a nossa estética, mas aponta para o nosso milagre. Essa que é a verdade, né? E se a glória de Deus não estivesse tão preocupada em esconder as nossas marcas, eu creio que Jesus não teria voltado depois da ressurreição com as marcas dele. Porque tem uma passagem lá em João que fala que quando Jesus reaparece após a ressurreição, Tomé, ele desconfiava se de fato era Jesus. E Jesus falava, pode tocar nas minhas feridas e veja, né, que eu venci. Então, as nossas cicatrizes, ela aponta para o nosso milagre. E com Deus, a gente supera qualquer situação. É superação com Deus. Sem Deus, a gente não consegue superar as nossas frustrações. Que ensinamento, hein? Ensinamento que vocês passaram aqui hoje pra gente. Jéssica e Matheus, agora uma pergunta fora Deus, né, que auxiliou vocês nessa caminhada. Tem alguém que você quer agradecer, que você não agradeceu, ou quer hoje agradecer alguma pessoa, alguém, um grupo? Pode agradecer. Nossa, tem tanta gente que eu tenho até medo de esquecer algum nome. Mas os nossos pais, nossos irmãos, os nossos amigos, Carla, Jânison, Camila, Leandro, Jéssica, Juninho, me ajuda, amor, que eu tenho nossos pastores, a bispa, Beatriz. Qualquer igreja aqui. Manda um abraço pra igreja. A Missão Brasil. Ela tá convidando você pra um dia lá, que ela tá muito contente. Opa, com certeza. Então, agradecer a todos, a Cris, o Lê, a Tata, o Emerson. Tem muita gente. Então, vocês são muito especiais para nossas vidas. Nós estamos aqui hoje graças a vocês. Pelo abraço que vocês nos deram, por cada palavra e carinho. A gente ama muito vocês. E a Belinha também. Bom, quero dar um presente para vocês, o meu livro aqui. Maravilha.
vocês Obrigada. comprar cada, claro, vocês podem dar de presente para quem vocês quiserem também. Uma história de superação é o que a gente está falando hoje, né? Quero dar também um óculos da Urban Policy, nosso parceiro. Conheçam a página deles, óculos maravilhosos. Obrigado, Urban Policy. Estão com uma promoção bem legal. Compre um óculos e leve 2. Então, indica aí para os amigos também, seguir a página. Com certeza. E assim, gente, muito obrigado, de verdade. Nós agradecemos. De vocês abrir o coração. Vocês me ensinaram muito, né? Vocês nitidamente são um casal de Deus, né? É um casal de Deus. Me ensina muito. Eu fiz várias reflexões aqui comigo. Minha esposa que está ali também, né? Que também é uma pessoa maravilhosa, uma esposa incrível, uma mulher de Deus também que entrou na minha vida, assim como você tem o Matheus, e Matheus, você tem a Jéssica. De verdade, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Nós que agradecemos a oportunidade. Deixar um presente. Opa. É simples, mas Agora. a gente queria... Espero que vocês gostem, gente, de coração. Foi A gente muito tava até especial, receoso. A gente estava ansioso por conta desse presente. Eu tô vendo que é um quadro, deixa eu chutar aqui. Sim. Ai, Jesus. A Jéssica adora quadros. Caramba. É a Eu vou mostrar Rebeca aqui, né? da Reilustra, que ela faz, gente, ela é genial. Tá pegando aí hoje? Ela leva conforto para as famílias que perderam um ente querido. É um trabalho Ela fez maravilhoso. um pra gente. Imagina. O Bernardo no nosso colo, junto com a Bela, nossa cachorrinha também. E a gente, de imediato, a única coisa que a gente pensou em fazer foi isso. Nossa, E ela topou na hora. muito lindo. Espero Obrigado. que tenha gostado, de verdade. Não, Muito emocionei aqui. simples. Muito obrigado. Imagina, é muito simples. É a Jéssica, sua família, muito obrigado. na verdade. Agradecemos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui com meus amigos Matheus e Jéssica. Se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Conheça... o Instagram de vocês? Qual que é? @Mateus Ávila, com 2 letras Is no Ávila. E o seu? É Jéssica Ávila 3. Então, se Mas você... vai estar no dele, né? Se você quer conhecer mais a história deles, esse testemunho aqui, só seguir eles no Instagram. Gente, muito obrigado. Até a próxima.